pode sentar aqui, você vai ficar conosco um pouquinho. Eu pediria agora a palavra ao nosso procurador Keller, do Rio Grande do Sul, que veio veio em Maceió também. Já. O Keller Esse aqui tá. Alô, alô. É o procurador do Rio Grande do Sul, do Ministério Público do Estado. Ele representa a Associação dos Promotores de Justiça, Amprofis, que está apoiando esse nosso evento aqui. E é muito bom ouvir, porque o Ministério Público tem a ver com as fundações de apoio. São 30 fundações de apoio aqui e outras 20 universidades presentes que se relacionam com as fundações. Então, vamos ouvi-lo, a parte jurídica, sobretudo. Keller. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado ao Fernando pelo convite mais uma vez. Eu vou ver aqui com o senhor Wagner se está tudo ok para a gente começar. Bem, meu nome está ali, Keller Dornelles Kloss, sou procurador de justiça, estou no Ministério Público há 30 anos. Fui auditor do Tribunal de Contas. Contas. O som. Fui auditor do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Fui militar por 5 anos, fui professor de Direito Constitucional por mais 10. E outras coisas também que eu fiz, que eu nem lembro mais. Bem, gente, nós vamos nos focar nessa visão de outros agentes com relação aos endowments, e principalmente a Lei 13.800 e a 8.958. Mas antes eu queria fazer uma observação breve, porque quando eu falei lá em Maceió, ficou uma impressão assim que, não, mas o Ministério Público já está se metendo aí, não vai deixar ninguém fazer nada de novo. Bom, primeiro que eu tenho que dizer que a formação das faculdades de Direito em geral do Brasil, e aí eu lembrei, quando eu era auditor do Tribunal de Contas do Estado, fizemos um curso, veio um espanhol que tinha sido ministro da Economia na Venezuela. Dizem que quando tinha economia na Venezuela, porque agora diz que só tem dívidas, né? Mas ele, o Malate Echeverria, ele dizia o seguinte, que na América do Sul, que eles falavam no Banco Mundial, ele era assessor do Banco Mundial, né? Ele dizia que na América do Sul o pessoal ria lá, porque tudo era mega, né? As corrupções eram mega, era tudo demasiado. Bem, mas o ensinamento que ele diz é o seguinte, olha, examinando os estatutos das associações no Brasil, tudo fala em defesa. A associação para a defesa disso, defesa daquilo, defesa. Ele diz, sim, mas ninguém promove nada, ninguém constrói nada. Então nós não podemos ver isso que tem da formação dos advogados no Brasil há muitos anos e está começando a mudar. Que é o seguinte, é a advocacia adversarial. Todo mundo é inimigo. Então é o seguinte, se os caras vão fazer um fundo, não, vamos ver o que esses caras estão fazendo aí, não, tem alguma coisa errada aí. Não, então, eu lembrei do Malate Echeverria, porque eles dizem, não, mas talvez por causa da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial ainda fosse próximo, né? Então, o pessoal, tudo é defesa, defesa. Gente, nós temos que promover, mas isso é uma nova visão que está começando, né, que os advogados têm que construir. E, felizmente, eu estou vendo, veio aqui o deputado, formação acadêmica nos Estados Unidos, né, a Érica também fez a pesquisa dos fundos dos Estados Unidos, parece que nós estamos mudando a nossa orientação, né? A orientação começou a ser americana e não europeia. E isso é bom, porque o endowment, realmente, eu acho que a palestra da Érica foi sensacional, nos mostra essa inspiração americana, para que as pessoas cresçam, progridam. Nós temos um outro problema sério, não é só a advocacia adversarial, todo mundo é inimigo. Então o advogado quer ganhar a causa, ele não quer resolver o problema do cliente. Não, ele tem que ver o cliente. Os americanos têm essa outra visão, vamos resolver, temos que resolver o caso, né? Então, para litigar lá é muito caro, a condenação é muito cara, os custos são muito caros, então os advogados têm que se reunir, têm que discutir e resolver o problema do cliente. Eles embolsam o dinheiro rapidamente, mas aí vem os lobbies, né? Isso às vezes não interessa. É bom que fique litigando 10, 15, 20 anos. Não é? Bem, é só a introdução para dizer o seguinte, que a atuação que eu procuro fazer é esta, de velamento das fundações. O velamento é o cuidado, é o zelo, mas também é a fiscalização. Mas nós não podemos entrar só pela fiscalização. O que eu queria
concitá-los a fazer. Vocês, quando no trato com o Ministério Público, cada Ministério Público, enfim, cada promotor tem a sua atuação, mas é não fomentar essa questão adversarial. Não vamos fomentar. Vamos lá, nós não temos nada a esconder. Eu falei para o presidente de uma fundação como a Universidade do Rio Grande do Sul, que é uma fundação, e ela é uma potência econômica, mas é muito fechada. Eu digo, tu tem que abrir essa fundação, porque tu vai no prefeito, o prefeito não quer dar nada para a universidade, mas vocês estão há 50 anos, quantos médicos, quantos dentistas, advogados, engenheiros, vocês já formaram aí, vocês estão se escondendo de quê? Mas chame o pessoal para dentro, vai lá, fala com o promotor, traz para o teu lado essa gente toda, para eles entenderem que o trabalho que vocês têm é um trabalho grandioso. Então, as fundações de apoio também nesse sentido têm um trabalho inquestionável. Então, nós não precisamos ficar no confronto. É claro que muitas vezes, eu, pelo menos na minha atuação, e está aqui o nosso presidente da Fundação Médica, né, do Rio Grande do Sul, Fernando Grilo, nós chamamos e conversamos abertamente. E eu sempre deixo claro, aqui é uma instância administrativa, se não houver acordo aqui entre nós, se vai à justiça e se discute lá. Mas nós temos que construir uma solução para os problemas que as fundações, tanto de apoio como as fundações privadas, que nós já vamos dizer as típicas em geral, né, todas as finalidades são, no fundo, finalidades públicas. Né? Então, não é interesse pessoal do promotor, ou da corporação dos promotores, ou dos, no caso, Fundação Médica, dos médicos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Não é, porque nós passamos, todos nós vamos passar. Nós temos que deixar alguma coisa. Vamos, então, ver a visão do Ministério Público neste assunto. Por favor, onde é que está? Está lá em cima? Então, vamos ver se funciona, Hilda. Não, de baixo não é, então de cima. Também não, do meio. Ah, agora sim. Bem, rapidamente, então. Fundações, os tipos de fundações, espécies de fundações públicas, nós temos as autárquicas ou fundacionais, que aí são a administração indireta, tem personalidade jurídica, não é como o Ministério Público, que não tem personalidade jurídica, mas então chamadas fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. As fundações públicas com personalidade de direito privado também não nos interessa aqui. Depois nós entramos nas típicas, vamos ver aqui, típicas. As típicas estão no Código Civil, que são todas as que os senhores conhecem em geral. Tá? Isso é uma divisão didática aqui rápida, vão encontrar outras subespécies aí nas típicas, mas tudo bem. E eu coloquei de apoio previdenciário seriam atípicas. As previdenciárias não são veladas pelo Ministério Público, porque essa leizinha complementar aqui, tá? É pelo Ministério lá da Previdência. E as de apoio, que nós estamos aqui, tá? Que nos interessam, propriamente dito aqui, no nosso tema. Me trancou? Não, a gente aprende, né? Fundações de apoio. Bem, o que nós temos aqui nas fundações de apoio? Fundações que se referem deverão ser constituídas na forma de fundação de direito privado, sem fins lucrativos, conforme o Código Civil, que é a Lei 10.406, e por estatutos cujas normas expressamente disponham sobre a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e tal. Bem, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que reproduziu o artigo da Constituição Federal, tá? Que nós já vamos ver aqui que tipo de legalidade é essa, o princípio da legalidade. E aqui, fiscalização pelo Ministério Público nos termos do Código Civil e Processo Civil. Código Civil, velamento. O que é? Bom, velamento cabe tudo. Se passou para o Ministério Público faz o quê? Usa as suas ferramentas. Bom, vamos na Constituição, artigo 129, inciso 3º lá, diz que pode tudo de que seja interesse público ou social. Vamos ver se eu acerto agora. Acertei. Continuando. Não, foi para trás. Oh, mas está difícil, hein? Assim dá mais emoção. Princípio da reserva legal. Está na Constituição Federal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão virtude de lei. Aqui, isso aqui significa que quando eu não sou proibido de fazer alguma coisa, isso no âmbito do direito privado. Eu estou no âmbito privado. Se não há nenhuma lei me proibindo, eu posso fazer o que eu bem entendo.
Quando nós tratamos das fundações típicas privadas, que estão no Código Civil, eu estou no âmbito do direito civil. E no âmbito do direito civil, então, não havendo vedação, a fundação pode fazer o que ela bem entender, desde que não haja uma lei, ou que não esteja cometendo um crime, não seja vedado por lei. Será que vou acertar? Legalidade. 37 da Constituição. A administração pública direta e indireta, repete lá, o que está na Lei 8.958. Bem, aqui chamo os dois de princípio da legalidade. O primeiro é o princípio da reserva legal. Só uma lei me confere direitos ou me restringe direitos, me concede vantagens ou me restringe vantagens. Que vantagens são uma declaração de vantagens, é um direito. Pode ser positivo ou negativo. E a legalidade estrita, aqui a administração só pode fazer o que a lei permite. Vejam que são duas faces da mesma moeda. Se o Estado não pode me prender sem uma lei, né, eu posso fazer o que eu quero. Mas se o Estado quiser me tirar a minha liberdade, tem que ter uma lei que diga como ele vai fazer isso. Se não tiver, então vejo que a mesma moeda. A administração só vai fazer o que a lei autoriza. E o cidadão tem total liberdade. Aqui se aplica esses princípios para as fundações. As fundações, tipicamente, fundações privadas, fazem tudo que a lei não proibir. Já quando entrarmos na fundação de apoio, vai vigiar aqui o princípio da legalidade estrita. Eu tenho que ter uma autorização legal. Os fundos. O Código Civil, por esse princípio da reserva legal, as fundações típicas, vou ver se eu acerto aqui, as fundações típicas, as privadas, em tese, pode fazer o fundo que quiser. Qualquer fundo, porque não tem lei que proíba, certo? Já as fundações de apoio estão aqui, ó, no terceiro, inciso 1º, diz que elas também podem criar fundos de apoio, tá? Mas com anuência expressa e coloca as condicionantes. Mas não permitia o fundo patrimonial. Só esses aqui, vinculados a projetos com anuência da instituição apoiada. E aqui vem a 13.800 agora e diz, não, agora pode criar fundos patrimoniais. E no caso das fundações de apoio, já estão elas autorizadas porque equiparadas, certo? E por que as fundações lá, tipicamente privadas, não podem, ou até agora não poderiam, ou não podiam? Por quê? Porque, conceitualmente, uma fundação só pode empregar os seus recursos na finalidade a que se destina estatutariamente. Então, eu não posso pegar recurso de lá e aplicar, então, em outras finalidades, que seria a aplicação do mercado, né? Por esse motivo conceitual. Mas, com o advento da Lei 13.800, nós estamos começando a ver, eu me dei conta disso depois, Fernando, de Maceió, que esta lei está rompendo esse conceito clássico de fundação, que ela não possa investir em outras modalidades, e no caso, então, nos endowments. Vamos ver se eu acerto. Aqui, a questão das fundações de apoio. Na forma de associação fundação privada para ser organização gestora. Faltando a bateria ou é a luz? Organização gestora, então. Associação ou fundação privada. E atuar exclusivamente. Mas as fundações de apoio entram aqui, equiparam-se às organizações gestoras. Bem, aqui vem a questão. Esses princípios da reserva legal, legalidade estrita. As fundações de apoio, então, devem promover adaptações estatutárias para gerir os fundos patrimoniais. E aí depois eu fui dar mais uma relida na lei, o artigo 26, que devido ao adiantado da hora, né, o 26 deixa claro que tem que estar no estatuto. E aí eu lembrei quando a professora Érica estava falando, que ela disse assim, os fundos são perenes e tal. Bem, por isso mesmo que algumas, não reproduzir toda a 13.800, não é isso, mas algumas não. Primeiro, a autorização para ter o fundo, isso tem que estar no estatuto da fundação. E as questões que o 26, se não me engano, para o terceiro, deixa claro que é como se extingue, se for extinguir, para onde vai destinar.
diz que tem que estar previsto no Estatuto. Mas aí entra aquela questão que eu digo do Ministério Público, que nós temos que ser colaborativos, nós temos que pensar, e eu digo, não desafiem, a questão não é achar que tudo está certo e se curvar. Eu digo, nós temos que não dizer assim, não, mas então vamos, aquela formação tradicional, então vamos discutir no judiciário. Bom, vai para o judiciário e nunca sabe quando termina, né? E aí ninguém faz nada, é a pior solução. Mas é negociar, mostrar ao promotor que ele também tem a responsabilidade pelo velamento, pelos resultados sociais que podem advir, seja do endowment, seja de projetos, enfim, é esse ponto que eu acho fundamental. Agora, me parece, tá, que tem que fazer as adaptações, e essas adaptações, a meu juízo, tem que ser negociadas caso a caso. Eu não posso imaginar que todas as fundações são iguais em tamanho, em finalidades, e aqui a lei, ela não se destina só para as fundações de apoio, embora possivelmente tenha sido pensado, ela vai também se aplicar a todas as fundações num pequeno espaço de tempo, seja porque elas vão criar outras fundações para fazer o endowment, seja porque essa questão vai evoluir, ou eles vão até judicialmente pedir a isonomia às fundações de apoio. Esse é o breve resumo. Muito obrigado. Obrigado, então, Dr. Keller. Vamos passar, então, direto, porque o nosso companheiro aqui, Paulo, ele vai para o Ceará num voo muito longo. Então, ele me pediu para falar logo nessa parte, então eu vou dar os 10 minutos. Está diminuindo o tempo, né? Mas não, mas você sabe que eu sou um cara flexível. Vai lá nos 10. Vai lá nos 10. Alô? Boa tarde. Meu nome é Paulo Aragão, como ele já disse. Eu sou da FCPC, que é lá da Fundação de Apoio à Universidade Federal do Ceará. E essa minha fala aqui agora, depois de todo mundo já ter falado tanto, no final vai ser uma repetição, né? A gente está sempre repetindo e não é mal que se repita, porque o Fernando já me disse uma vez que se todo mundo saísse daqui sabendo mais ou menos o que é endowment, a gente teria atingido os objetivos. Mas também, bom, como eu tenho pouco tempo e vou já avisar, se alguém tiver alguma pergunta para fazer ou alguma consulta, por favor, que faça por e-mail para o Confis, que eu responderei com a máxima, o mais rápido que eu puder, porque eu estou viajando agora. Bom, de Maceió para cá, 2 novas questões me apareceram. A primeira, acho que o Fernando tocou aqui no assunto, é que uma universidade resolveu se antecipar, né? Tem uma quotation de um brasileiro famoso que diz que a pior coisa do mundo é um incompetente com iniciativa, mas resolveram e essa quotation é do Paulo Salim Maluf. Bom, e uma universidade resolveu se antecipar, ser proativa demais e criou o fundo. Está lá o fundo criado, aprovado no Conselho Universitário, no Conselho de Ensino e Pesquisa, está lá, mas aí ficar mais ou menos por conta de alguns concertos que vão ter que fazer, ela vai ter que apelar para a fundação de apoio dela, né? Bom, a outra coisa que me ocorreu aqui também, Fernando, deixa eu ver aqui, eu anotei, mas me esqueci. Eu não queria deixar passar em branco. Bom, é só uma questão que também vai ter que ser tratada depois. É que e me ocorreu exatamente na hora que você falou. Você disse que já criou a sua... não, você criou o fundo e criou a... É você quem vai gerir, que vai gerir o fundo. Tá?
a organização gestora. Pronto. Nesse caso aí, a gente pode ter um problema futuramente. Por quê? A lei protege o patrimônio do fundo, tá certo? Protege ele contra qualquer demanda judicial que venha contra a apoiada e contra a organização gestora, tá certo? Mas ela não protege o patrimônio contra qualquer demanda contra a própria fundação. Aí alguém vai dizer, como já me disse, eu estava reunido com o pessoal de Santa Catarina e do Paraná, disse, mas os CNPJ são diferentes. São, mas acontece que quem bloqueia o dinheiro no Bacen-Jus é o juiz. E o juiz olha lá, às vezes é o mesmo endereço. Pelo mesmo endereço ele bloqueia o dinheiro do fundo. Então, é uma coisa que tem preocupações que me apareceram. Bom, mas eu quero deixar alguns pontos para reflexão. Todo mundo já falou de tudo aqui, a gente não vou poder acrescentar muita coisa. Por favor, passa aí. Se há incerteza de quando foi fundado o primeiro endowment, eu acho que no livro da Érica, fala lá em 1200, alguma coisa antes de Cristo, que um filósofo deixou o dinheiro dele para que dessem para novos filósofos. Então, a ideia do endowment é muito antiga. E a gente tem, eu acho que a ideia mais original de endowment antigo que tem no mundo é que o Banco da Inglaterra, quer dizer, foi fundado o endowment para financiar uma guerra. O Banco da Inglaterra surgiu daí, que é o primeiro banco central do mundo também. Eu sei disso porque está num livro meu, minha gente. Volta lá. E se há incerteza de quando foi fundado o primeiro endowment, uma certeza existe, no que se refere à sua efetividade e capacidade de fomentar o empreendedorismo e a inovação. Ao fundo endowment de universidades, chamaremos, Marcelo, de endowment educacional e inovação, minha gente. Porque, na realidade, eu, depois que me apercebi mais, me assenhorei mais do assunto, eu noto que o MCTIC é o protagonista hoje maior do endowment para as universidades federais. Esse endowment educacional e de inovação, o nosso endowment, ele busca a sustentabilidade, já se falou aqui, a Érica fala em perpetuidade, tudinho, e é tudo que ele precisa, é o objetivo dele, é ser perpétuo, é ser perene. A gente não pode usar normalmente o patrimônio a qualquer hora e ao bel prazer, só se pode usar os rendimentos. Dentro desse conceito de rendimentos, cadê o nosso banco? Dentro desse conceito de rendimentos, os contadores também vão ter que saber que há que se abstrair, porque se é lucro, se é ganho, desse ganho vai ter que se tirar taxas de administração, despesas da operação, e uma coisa muito importante, para quem é contador ou administrador financeiro aqui das fundações, há que se abstrair também a atualização da expressão monetária. Não adianta dizer que tinha 100 e hoje tem 103, se a inflação foi 4, né? Não é isso? Bom, tem que buscar também permanente contato com seus stakeholders. Eu até que expliquei ali, Marcelo, um pouquinho no nosso caso, os doadores, né? Com o fito de manter apoio contínuo. Aí vai entrar na fala da menina do banco, que aí como é que você vai fomentar isso, como é que vai falar com as famílias, como é que vai falar com os doadores. E o equilíbrio econômico-financeiro, que é onde eu falei aqui, que há que se abstrair a atualização de expressão monetária. A gente já não tem mais correção monetária, mas o termo atualização da expressão monetária existe. Toca aí. Bom, também vai coincidir com a palestra do banco aqui. Para fins de conceituação, podemos classificar as atividades do endowment educacional e de inovação em duas categorias.
ações de captação ou de mobilização de recursos, que chamamos em direito financeiro de operações passivas. Isso aí a gente é passiva porque você fica devendo a alguém teoricamente. Se a pessoa te doou dinheiro para a universidade, você vai, é como se você estivesse devendo àquela pessoa. Por isso que se chama operação passiva. Isso é do direito financeiro. Essa mobilização de recursos se dá com pessoas naturais, já se falou aqui, ficou até bom falar em pessoas naturais, porque todo mundo falou em pessoa física aqui, né? Mas é a mesma coisa. E com pessoas jurídicas ou grupo de pessoas jurídicas. Também com a geração de seus próprios recursos por prestação de serviços ou venda de produtos. Eu não sei se tem alguma fundação aqui que já tenha aderido a essa parte comercial de vender produtos com o logotipo da universidade, aquelas camisas. Normalmente, isso aí pode ser feito. Ações de aplicações de investimento, chamada de direito financeiro de operações ativas. Aí entra a parte que a gente vai chamar o banco e entregar o dinheiro para o banco fazer a aplicação dele, ou você gerenciar como o Fernando vai fazer. 5 minutos. 5? Oba. Mais adiante vamos tratar do assunto. Então, as operações ativas é a própria aplicação em si, através da própria fundação ou da entidade contratada lá para ser operadora do fundo. Os envolvidos na atuação dos fundos são os doadores, o próprio fundo educacional e de inovação, esqueci aquela ali, hein, Marcelo? A instituição apoiada. A instituição apoiada e a instituição gestora, no nosso caso, nós mesmos, né? E ainda uma organização gestora que pode, não é gestora, é executora, não é isso? É, executora que pode ser contratada para esse fim. Quer dizer, você pode contratar, aliás, você pode deixar isso por conta do banco mesmo, né? Está registrado na CVM, alguém fez uma pergunta sobre CVM aqui, não é? Essa organização gestora tem que ter alguém registrado na CVM. Os grandes entraves é a implementação. Isso aí que é a parte que nós temos que vencer e que o Confis trabalha muito bem nesse sentido. É a tradição incutida pelo ordenamento jurídico brasileiro de que, em universidade pública, o ensino é gratuito. E, por conseguinte, o orçamento deve ser provido unicamente pelo erário. Essa é uma tradição. Essa é aliás, está até na Constituição, não está, doutora? Vamos lá, passa aí. Bom, aí vem, eu vou falar agora no resultado do trabalho do Confis e do Ministério e do MCTIC em busca da regulamentação dos endowments no Brasil. Passa aí, por favor. É a Lei 13.800, de 4 de janeiro de 2019, que as fundações de apoio credenciado na forma da lei anterior, de 20 de dezembro de 94, equiparam-se às organizações gestoras definidas no inciso 2 do caput deste artigo, podendo realizar a gestão dos fundos patrimoniais instituídos por essa lei, desde que as doações sejam geridas e destinadas em conformidade com essa lei. Isso aí foi o veto presidencial que depois foi derrubado graças ao trabalho do Confis e do MCTIC. Vamos ver se tem mais algum ponto. Bom, aí está só dizendo quais são as organizações gestoras. A gente já teve esse conceito repetido diversas vezes aqui, mas eu queria deixar uma coisa aqui que eu conversei com o pessoal, que eu almocei também. Quando você ali tem fundação privada com o intuito de atuar exclusivamente para um fundo de captação. Isso é uma via de mão única ou uma via de dupla essa exclusividade,
esse documento, esse acordo tem que ser feito entre a instituição gestora e a instituição apoiada. Esse exclusivamente só vale num sentido ou nos dois? Aí nós teríamos um problema. Tem universidade com 1, 2, 3, ouvia falar até 4 fundações. 4 fundações de apoio. E aí, só poderia ser uma ou pode ser as 4? Tempo. Acabou o tempo? Não, acabou, mas... Tá bom, então... Fecha. Bom, reflexão, passa mais uma. Pode passar, isso é autorização. Bom, uma outra coisa, o Kelly acabou de falar. O ato constitutivo da organização gestora de fundo patrimonial, isso aí que está na lei foi para as que as que seriam criadas. Tá? Denominação que incluirá a expressão gestora de fundo patrimonial. Nós vamos ter que incluir essa expressão nas fundações. Teremos ou não? Ou elas já são equiparadas, e como são equiparadas, vai depender daquela negociação que você falou, caso a caso. Vamos lá. Instituições, elas deverão conter, isso aí já passou-se também, a forma de aprovação das políticas, só um minuto. A ata de constituição da organização gestora. Aí, pode passar, isso aí nós já passamos. Já foi discutido e é só forma de autorizar o funcionamento. Essa parte aqui, manterá a contabilidade e registro em consonância com os princípios. Vou falar só agora da parte de contabilidade para encerrar. A lei diz que essa contabilidade será segregada da contabilidade da fundação. Essa segregação, o que é? Será outra ou será como a gente faz em contabilidade financeira, de bancos, por exemplo? Cadê o pessoal do banco que não está aqui? Você tem a contabilidade geral do banco e tem a contabilidade da carteira de câmbio do banco dentro daquela contabilidade. Ela só está segregada, mas ela faz parte, que o resultado dela vai compor o resultado do banco todo. E como será essa segregação? Voltamos ao Ministério Público. Tá certo? Bom, são pontos... Tem mais alguma coisa aí? Passa aí para eu ver. Forma de apresentar, isso é demonstrações financeiras e estabelecer código de ética, o que mais? Bom, mais uma coisa, isso aí é mais fácil, adaptar o número de conselheiros, o que é que a gente vai fazer nessa adaptação aos ditames do artigo 8º. Poderiam gerir mais de um fundo, eu perguntei, e se deveríamos compor, bom, essa é uma opção, compor o Conselho de Investimentos ou contratar, não é isso? E sobre a escrituração contábil, eu acho que eu já toquei em todas as reflexões que eu queria deixar para fazer. Eu queria agora agradecer a vocês, agradecer ao Fernando a oportunidade de falar mais uma vez aqui no Confis, já falei em Maceió, e, por favor, se alguém tiver alguma consulta ou pergunta, faça para o próprio Confis, que o Fernando vai me repassar isso, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Obrigado aí pelo apoio. Eu queria dar 10 minutos para perguntas super rápidas. Eu vou ter que cortar. Se alguém tem perguntas aqui para o procurador... Só um detalhe, então, já que ninguém quer falar. A questão de ter entrado aquele artigo, aquele parágrafo único do artigo 2, que autorizou, equiparou as fundações de apoio às fundações exclusivamente criadas para esse fim, não foi trivial. Não pense que foi uma coisa trivial. Havia uma luta muito surda, muito forte dentro do Senado, e eu participei de vários debates, onde havia um grupo, um lobby muito forte, contra que as fundações de apoio, vocês estão aqui participando,
fossem gestoras dos fundos patrimoniais. E eu pesquisei muito por que eles não queriam isso. E não quiseram e vetaram, porque o veto veio em cima, na cabeça desse artigo, tá? Esse parágrafo único. Mas no dia 11 de junho, numa noite no Congresso Nacional, por uma troca, né, entre o governo e a oposição, eles colocaram as fundações dentro do Fundo Endowment. Foi um presente muito forte a quem lutou muito, junto com as entidades SBPC, Academia de Ciências, CONFAP, CONSEC, CONFIC, MCTI, todo mundo. Não foi só eu nem você, foi todo mundo. Nós derrubamos esse veto no dia 11 de junho. O único veto foi derrubado dessa lei, foi o nosso. Ou seja, esmola grande, cego desconfia. Mas a razão é o seguinte: havia um lobby de que só os bancos poderiam criar as suas fundações exclusivas e não queriam a concorrência nossa. Porque eu disse, eu não estou contra que os bancos criem, alguém crie uma fundação exclusiva, um doador, o Jorge Vilema, esses caras que têm um patrimônio, né, que podem doar. Não sou contra. Eu só quero concorrer com eles. E como eles são capitalistas, como devem ser, então, que tal a concorrência? Eu ofereço o meu descrédito, vamos dizer assim, o meu crédito de ser uma fundação de apoio. Eu concorro com eles na competência. Ah, mas é porque tem fundação que se meteu em confusão. Mas também tem no Ministério Público, né, doutor? De vez em quando aparece. Né? Acontece em qualquer lugar. Posso fazer um acréscimo aí? Pode. Que, como o tempo era muito exíguo, né? Não, pode existe um brocardo latino que abusos não tolit usum. Se nós vamos dizer que os endowments podem gerar corrupção, então não pode ter endowment. Bom, se a política gera corrupção, vou fechar o Congresso. E assim por diante. Então, esse brocardo latino tem que deixar exatamente as coisas acontecerem. E aí, quem tem que fiscalizar, quem tem que examinar, eu sempre digo lá no Rio Grande do Sul, eu sou parceiro para tudo que é legal, eu sou parceiro. Tem que ser parceiro. Agora, todos sabem a regra do jogo. Se alguém tiver algum desvio e depois for apanhado, responde por isso. Simples. Essa é a nossa regra. Nós estamos totalmente de acordo. Agora, mas eu quero dizer isso para vocês, porque isso que a gente tem nas mãos de transformar as fundações de apoio numa fundação, organização gestora dos fundos patrimoniais, vale ouro. É uma oportunidade. E as universidades que estão conosco, Evelyn, você que é da Unirio e tantos outros aqui, o ERJ, tantos outros, saibam que isso é uma oportunidade de ouro, porque há uma vantagem deles só fazer exclusivamente, de não estirar. Isso não é bom para nós. Nós é que conhecemos a nossa universidade. Nós somos casados com a universidade permanentemente. Uma fundação só vive porque a universidade aceita ela que aprova o credenciamento. Então, eu queria só destacar isso no âmbito dessa discussão que houve, preliminar, mas eu queria muito agradecer ao Kera. Ele veio botar os pingos nos is dele. Eu tenho uma certa suave divergência quando ele enfatiza, mas essa é a convivência republicana que a gente tem que defender, não é, Kera? É isso, com respeito e esforço comum. Vamos lá tomar um café em 10, 15 minutos e voltamos, porque agora vocês vão aprender.